Bustos instalados na cidade que servem como homenagens estão sendo vandalizados e depredados. Além da ação do tempo e do vandalismo, há clara lentidão do poder público em recuperar os monumentos. Fernando Braga é jornalista, um dos filhos da Vila Tibério, e ao longo dos anos passou a compreender os pequenos detalhes do bairro. Hoje conhece a Vila do Avesso e se entristece quando coadjuvantes da atualidade tentam contra os protagonistas de ontem. Nós temos que, não sei, fiscalizar, ter câmera de monitoramento, eu não sei. Eu acho que tem que ter algum sistema para... Porque você vai na Europa, isso aí, os monumentos são o quê? São pontos de turismo, né? E as pessoas aqui do Brasil vão lá e ficam babando, olha que lindo e tal. E aqui no Brasil a gente não valoriza as nossas coisas. Na Praça Coração de Maria, o busto de Tibério Augusto, possível fundador do bairro, já está quebrado. Teve uma das orelhas decepadas, ganhando a palidez de quem não acredita no que vê. Há essa vandalização, né? Então o pessoal pichar, que é o de menos, agora tem até ali, parece que bateram, né, com um objeto e quebraram a orelha do Tibério Augusto. Ainda na vila, a presidente do Conselho de Segurança da região oeste observou com pesar o atentado contra a história de um dos principais fazendeiros e cafeicultores de Ribeirão Preto. Francisco Schmidt, dono de fazendas importantes, onde hoje estão os bairros Vila Tibério, Sumarezinho, Monte Alegre e até mesmo a USP, foi simplesmente destruído. Perdeu a chance de seguir observando o crescimento daquela que ele ajudou a dar os primeiros passos. Foi uma pessoa muito íntegra, um dos maiores fazendeiros, né, do Brasil, inclusive, ajudou a formar Ribeirão Preto com a sua inteligência, com a sua capacidade intelectual e também administrativa. E hoje realmente ele está triste vendo essa destruição de Ribeirão Preto. E aqui seria um lugar de descanso dos usuários do posto de saúde, da rodoviária, quem vem de outra cidade e tem que aguardar um outro ônibus, mas acaba que as pessoas têm até medo de frequentar essa praça aqui. E para a gente entender um pouco mais sobre a importância dos bustos, basta viajarmos do passado para os dias atuais, pois ninguém é homenageado em vão. Este aqui, por exemplo, é Marcos Delefrate, que em 2013 foi atropelado aqui na Avenida João Fiuza durante uma manifestação. Na Praça 15, Luiz da Cunha descansou por muito tempo nas proximidades do Coreto. Hoje sua imagem de bronze já não existe, foi expulso da praça, num crime hediondo em desfavor da história. Uma coisa que faz parte de Ribeirão Preto. É uma tradição, é um elemento que o turista gosta de ver. Veja só a Visconde do Rio Branco. Até hoje ele descansa em frente à prefeitura, mas já foi alvo de vandalismo inúmeras vezes. Hoje está manchado, perdeu a paz e o sossego, mesmo depois de morto. Situação que motivou o Ministério Público a mover uma ação contra a prefeitura. Foi ajuizada uma ação civil pública, essa ação foi julgada, houve recurso, o recurso foi negado e nós temos hoje uma decisão transitada em julgado, obrigando a prefeitura a fazer o restauro do busto. Ribeirão Preto é uma das principais cidades do país. Sua riqueza vem de mentes brilhantes e de braços fortes. E todos os homenageados fizeram a diferença. Hoje são gigantes deitados, derrubados por quem só pensa em abraçar a maldade para apunhalar a história. Davi Florim para o Jornal da Clube. A Prefeitura informou que todos os locais que foram danificados serão consertados. Sobre o busto de Visconde do Rio Branco, informou que será providenciada a retirada da mancha pela Coordenadoria de Limpeza Urbana. Agora ao vivo, Gislene Lopes traz mais informações. Gislene. Ximene, infelizmente esse abandono pode apagar o passado histórico de Ribeirão Preto. E eu converso agora com o historiador Sérgio Campos Gonçalves. Sérgio, qual é a causa dessa situação? Boa tarde. Muito boa tarde. Infelizmente esse tipo de episódio de abandono de patrimônio público tem sido casual em Ribeirão Preto, tem sido eventual. O fato é o seguinte, se a gente olhar o caso da depredação,
ela faz parte de um contexto da falta de um plano abrangente de longo prazo de preservação do patrimônio. Quando uma praça tem os bancos quebrados, geralmente essa praça não tem o mato cortado, ela não é ocupada pela população e a prefeitura não desenvolve atividade de ocupação adequada daquele espaço público. A mesma coisa acontece com esses objetos que foram construídos para tentar preservar a história da cidade. Então, nós vivemos num contexto recente de problemas de museus, e esse tipo de episódio com os bustos faz parte dentro desse contexto, de falta de preservação do patrimônio, mas na falta de um plano que inclua esses bustos, esses objetos na história da cidade. Falta um enredo, falta um plano de longo prazo que crie histórias e narrativas que incluam esse tipo de material na história da cidade. E demorar tanto tempo para recuperar esses monumentos coloca em xeque a história da cidade? Veja bem, é claro que é um problema de administração, o tempo, o timing que se usa para se resolver um problema e recuperar um patrimônio. O fato é que isso também indica, já que é constante e recorrente, indica um descaso, né? Como eu dizia, essa falta de plano de longo prazo é falta disso se tornar uma questão para o poder público resolver. E claro que a questão da administração, da preservação e da manutenção faz parte desse mesmo problema. Um monumento como busto ou estátua valoriza uma praça, um local público, por isso a importância deles? O busto ele é construído para enaltecer uma figura pública que naquela época, naquele momento em que foi construída, se entendia que era uma pessoa a ser valorizada. E é claro que esses recados que o passado tenta dar para o futuro precisa ser preservado. É a forma que nós vamos reconhecer e julgar a importância daquela figura pública. Isso é um assunto importante para professores em sala de aula e esses bustos estarem presentes nas praças é um recado na forma de objeto que o passado deixa para o futuro. E nós agora, nesse futuro, que infelizmente é constante, no qual nós não preservamos o passado, indica que nós não estamos dando importância para a história da própria cidade. Sérgio, qual deveria ser a postura dos vereadores diante da situação, dessa lentidão para recuperar os monumentos? O legislativo, os vereadores, eles servem para fiscalizar as ações do executivo e levar as demandas da população para o executivo. O fato é o seguinte, esse tipo de questão nós acostumamos a ver e não dar importância na questão da preservação. Geralmente, esse tipo de problema aparece meramente como uma depredação de patrimônio e não apenas com a falta de planejamento e cuidado com o patrimônio e a história da cidade. Ok, Sérgio, muito obrigada pela sua participação no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto com outras informações. É com você, Chimene. Até já.